chegando no centro do nosso tema de hoje, né, que é a vocação sacerdotal, eu queria que você falasse um pouco, talvez para quem esteja nos vendo, né, que está nesse momento de dúvida, ou que até já está no seminário, mas que está passando por esses momentos difíceis que você falou, como acontece, ou para quem já está, já são padres, mas quer relembrar essa vida. Eu quero que você fale um pouco da vocação sacerdotal, o que você acha importante falar, e fica à vontade. É um momento que você fica mais livre para falar, né, com as pessoas e conosco aqui. Eu gosto de uma fala que o Padre Wilson falava há muito tempo, e hoje o Padre Schweller repete algumas vezes conosco lá no seminário. Que o seminário ele é para formar bons homens, bons cristãos e, por último, se for a vontade de Deus, a vontade do nosso esforço, bons padres. Se sair e ser bom cristão e um bom homem, já está ganho. Se for bom padre, é lucro, mas sair um bom cristão é o que eles querem. Eu acho que o que mantém a gente, primeiro é a fraternidade nossa lá, a união nossa, e para dizer que às vezes, não só na vida do seminário, né, do padre, mas na vida diária, cotidiana, a gente enfrenta desafios, problemas. Eu acho que de fato, para nós que temos um Deus que sabemos que nos ama, é se ajoelhar e rezar. Ele nos ajuda. Ajuda na vida que eu estou levando e ajuda na vida de outras pessoas também, do casal, daqueles que são solteiros também, que estão passando por dificuldade. Então acho que ajuda muito essa parte de sentar, rezar e dizer o que o Senhor quer de mim. É o que me ajudou nesse tempo todo. É o que ajudou. Uma coisa que me marca, porque justamente por conta do ser padre, o meu TCC de filosofia foi a felicidade segundo a vida feliz de Santo Agostinho. Ele vai dizer que a felicidade final do ser humano é se encontrar com Deus e poder ter essa união com Deus. Não é nos bens, não é nos encontros com as pessoas, que também é uma felicidade muito grande, mas a felicidade final, última, a mais gloriosa, é se encontrar com Deus, face a face. E quando eu iniciei a teologia, lá eu comecei a pensar qual vai ser meu TCC. De fato, só falta arrumar algumas coisinhas e entregar para o instituto lá, e depois só estudar para defender ele em dezembro agora. Eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou estudar? É tanta coisa, tantos temas que podem ser vistos, não sei o que fazer ainda. E como eu gosto muito de Santo Agostinho, ele tem uma frase que me marca, e se alguém já participou de formação minha sobre a Santa Missa, eu sempre começo essa frase, a formação da Santa Missa que eu faço nas paróquias que eu vivi e participei, que a gente só ama aquilo que conhece. A gente só ama aquilo que conhece. Eu começo essa fala na formação, a gente só pode amar a Santa Missa se eu conheço a Santa Missa, que é o significado dela. E daí, bom, se eu quero ser padre, eu só posso amar o sacerdócio se eu conhecer o sacerdócio. E daí eu comecei o meu TCC hoje é a função sacerdotal no Antigo Testamento, a mudança que Cristo traz na mentalidade de sacerdote e o sacerdócio que nós entendemos hoje nos dias atuais. E foi esse caminho que eu fiz o meu TCC. E aquela é uma frase que me marcou de Dom Edson Oriolo, que é um livro que é muito bom, eu comprei a parte porque um padre indicou na teologia, que é Ser Sacerdote. E ele vai trazer ser sacerdote no tempo de hoje, com tudo que nós enfrentamos. E eu vou ler aqui porque a frase bonita eu não quero perder, que diz que a igreja, na sua maternal sabedoria, sempre nos ensinou que o ministério nasce a partir do encontro de duas liberdades, a divina, que chama, e a humana, que responde. E ele termina. É Deus que chama e o homem que responde. E aí nisso eu comecei. Vai começar da onde? Pensar o sacerdócio. Por isso que eu peguei o Antigo Testamento. Saber o que era, o que Cristo fez e o que eu vou ser daqui para frente. O que eu quero ser, me tornar, né? Porque como nós sabemos, a ordem é um sacramento. Depois que é ordenado para sempre padre. Pode depois perder as funções sacerdotais, mas padre para a vida toda. Então eu falei, antes de poder de fato assumir para a minha vida, o resto da minha vida,
esse chamado de Deus para mim, então eu vou estudar o que é isso. Eu vou estudar o que era, o que Deus fez e como é que é. E daí eu comecei, ano passado, a pesquisar. E procurar livro, vai atrás de livro, e ver pregação, e ver isso, e ver aquilo. E no final eu terminei, assim, que para gente poder entender um pouquinho do TCC, como é que vai ser. No Antigo Testamento, o sacerdote sempre existiu antes do povo de Israel, antes do povo de Deus, naquelas outras culturas que viviam em volta do povo de Israel. Deus chama o povo, eles se reúnem e daí começa algo a ser sistematizado, algo a ficar não rígido, mas ter assim, é aqui, é por esse caminho. Antigamente a gente falava que tinha nas famílias o patriarca e esse que oferecia alguma coisa a Deus, algum sacrifício, a colheita que foi boa eles ofereciam a Deus. Quando o povo se reúne e começa a sistematizar, Deus chama o povo levita das 12 tribos de Israel. Cada tribo recebeu uma terra, mas o povo levita não. Esse povo, a herança deles vai ser vai ser o próprio Deus. Eles vão me servir. Então eles começam a servir a Deus na tenda onde Deus habitava, nos 40 anos do deserto. E depois no templo, né? Depois que o povo já chega na terra prometida, no templo. E qual que era a função do sacerdote naquela época, que está no Antigo Testamento, e muitos livros hoje trazem para nós? Era ajudar o povo. Porque como o povo era não era que era muito pecador, mas tinha os seus erros, as suas quedas. Então por isso que a gente pega na Bíblia que até tem que o pessoal tem que levar no templo ou uma pomba ou uma rolinha para fazer expiação do seu pecado. Ali o sacerdote vai colocar no altar e vai oferecer a Deus para a expiação do pecado daquele homem ou daquela mulher. Até nós vemos isso na apresentação do Senhor. Nossa Senhora vai apresentar Jesus como primogênito e lá diz, se não me engano, 2 rolinhas ela vai levar para a purificação dela, que tinha que apresentar. E o sacerdote fazia justamente isso. Ele apresentava, colocava no altar do Senhor o sangue, porque o sangue é vida. Desde aquela época eles consideram que o sangue é vida. E é por isso que eles não vão oferecer a carne ou um pedaço inteiro do animal. Era o sangue que eles jogavam e queimavam. E ofereciam uma vida para a expiação do pecado. E nessa tinha os oráculos, que era o que eles ajudavam a compreender o que o povo precisava, que seria a nossa hoje, ou o padre aconselhando, ou o padre dizendo é por esse caminho, por aquele outro caminho. Então é isso que eles faziam, ajudavam o povo a voltar a ter essa união com Deus e depois apresentavam ao povo o caminho a seguir. Essa era a função que eles tinham lá. E só tinha sacerdote, ou era da família de Levita, ou não era sacerdote, precisava de uma linhagem dessa família. E Jesus Cristo não era nenhuma dessa linhagem, era da linhagem de Davi por meio de José. Mas nós encontramos Melquisedeque no Antigo Testamento, nós ouvimos 1 ou 2 vezes, se não me engano, que ele fala que vai vir aquele que é maior do que todos. E daí eu chego no segundo capítulo do TCC, que vai falar a mudança que Cristo traz para o sacerdócio. Na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, é o único lugar que a gente vai falar, ouvir ou ler sobre o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Daí a Bíblia apresenta, e alguns autores também, que Jesus Cristo não participava dessa família de Levita. Ele era da descendência de Davi por conta de José. E como é que ele poderia ser sacerdote, sumo sacerdote? E daí os autores sagrados fazem ligamento no Antigo Testamento, Melquisedeque. E a promessa de Deus para Davi, que virá aquele que irá reinar para sempre. E é, inclusive, tema de música que toca muito em ordenação, né? Ordenação. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Você falando, eu lembrei desse ponto. Mas é por essa ligação. Por então. essa ligação. Legal. E daí os sacerdotes do Antigo Testamento, eles faziam expiação do pecado do povo e o deles. Jesus Cristo não faz o dele, porque ele, sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ele foi tentado, mas não caiu em tentação. E por fazer ele em tudo seguir a vontade de Deus Pai,
Então ali ele é o perfeito sacrifício. E volta daí Isaías, o servo sofredor na cruz. E ali ele faz oferenda de si mesmo, não é mais um cordeiro, não é mais uma pomba, uma rolinha, mas ele se entrega em sinal de obediência, em sinal de amor por nós, e chegar ao último momento de mostrar: aqui eu te amo, até aqui eu te amo. Então ele se entrega na cruz, e ali ele se faz oferenda, e se faz uma oferenda eterna. Tanto que agora os padres hoje celebram a Santa Missa, mas a Santa Missa é como se nós hoje, em 2021, século 2022, século 21, voltássemos para 2000 anos atrás, voltássemos para o Calvário. Porque ali nós voltamos a celebrar. Por isso que a Santa Missa é o ápice da nossa espiritualidade, da nossa fé. E a mudança de Jesus Cristo foi essa. Agora não tem mais sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Não é mais preciso oferecer o sangue em altares. Ele já ofereceu o sangue dele que correu da cruz. Ele ofereceu a vida dele. É o que nós vamos celebrar, né? Daqui a entrar na Quaresma, agora quarta-feira, e depois lá para frente na Semana Santa. E daí tá bom, ele deu essa mudança, e daí eu pensei: agora como é que vai ser o nosso? E daí tem os documentos que trazem alguma coisa ou outra. O sacerdote, ele tem que ser profético, tem os sacramentos que ele dispõe, que ele ministério, faz o ministério do povo, e tem depois o governo dele, que é o que nós entendemos hoje. O profético é as homilias. O sacerdote, ele tem que conduzir na palavra de Deus e mostrar aquilo que Deus quer. A gente procurar sacerdote quer dizer ponte entre quem? Entre os homens e Deus. A ponte é Jesus Cristo, nós somos instrumentos. Até por isso que nós dizemos que o sacerdote, ele é em persona Christi, né? Na pessoa de Cristo. Em todo momento, desde a ordenação até a morte, mas em especial na Santa Missa, né? Em especial na Santa Missa. E até, ele não é mais ele, não é mais o padre, mas é de Cristo que usa ele como instrumento. Uma formação que é a presença visível do Cristo invisível. Isso. E até nós encontramos muitos vídeos bonitos. Eu falo porque eu dou formação da Santa Missa parte por parte, explicada espiritualmente e historicamente a Santa Missa, de onde que surgiu e por que surgiu. E no final das formações eu pego um vídeo que justamente pega isso. É o pessoal participando da missa, o padre lá, e na hora da consagração o padre não é mais o padre, é Cristo. E na igreja os anjos e arcanjos e santos também estão ali adorando o Senhor. E o pessoal sente aquela presença, e como o vídeo fala, é o desnudar do nosso olho humano para o nosso olho espiritual. E aí a gente vê o que de fato acontece, não só o físico. E até expressõezinhas simples, né? Antes da homilia, na leitura do Evangelho, o Padre diz: o Senhor esteja convosco. Então ele já é a pessoa de Cristo. Com ele não precisa, ele é. Né? Naquele momento, Jesus Cristo. E é muito interessante, muitas vezes a gente vê a conduta do padre, e é importante que isso fique frisado aqui. Muitas pessoas, às vezes, gostam do padre A, gostam do padre B, desgostam do padre C, D, mas é importante que fique registrado que precisa haver um respeito pela pessoa do padre, seja ele tão bom ou tão imperfeito, mas que ele precisa ser respeitado porque ele é Cristo nesses momentos. E nós precisamos, às vezes as pessoas saem da missa falando: é porque eu não gostei da homilia de hoje, o padre não estava inspirado, que a gente já falou disso em alguns podcasts. Eu divido a culpa com a comunidade, no sentido de que na Bíblia está escrito que 2 ou mais precisam estar reunidos em nome. Não adianta o padre estar lá todo cheio do Espírito Santo, mas se aquela pessoa que vai participar ali, que vai estar na missa, ela não está de fato ligada, rezando para que o padre fale o que ela precisa escutar. Sim. E aí você joga a responsabilidade em cima do padre, mas na verdade
você é corresponsável para que a missa seja legal, para que a celebração seja legal. Vocês têm que estar em sintonia com a pessoa que está ali celebrando, né? Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa viver uma boa experiência na missa, na celebração. Deixa bem claro, Nosso Senhor desce do céu e insere-se numa pequena hóstia. Sem o sacramento da ordem não teríamos o Senhor. Então a função do Padre.